Segunda leitura. Carta de São Tiago. E agora, ricos, chorai e gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo, e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós, e devorar vossas carnes como fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias. Vede o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes. Ele não resiste a vós. Palavra do Senhor. Neste domingo, concluímos a sequência de leituras da Carta de Tiago, que nos acompanhou por 5 domingos. Como afirmamos em ocasiões anteriores, apesar de classificado como carta, este escrito não possui características epistolares, à exceção da saudação inicial, aproximando-se mais do estilo sapiencial e profético. Enquanto o trecho lido no domingo passado era sapiencial, o desta liturgia é tipicamente profético. Trata-se precisamente de um lamento profético contra os ricos, um texto que se aproxima da pregação de Amós e do próprio Jesus. Na primeira parte do texto, o autor denuncia duramente os ricos pelo acúmulo de riquezas e pela confiança nelas depositadas. O tom ameaçador da denúncia reflete a gravidade da situação e a mentalidade disseminada entre os pregadores do século I depois de Cristo, que acreditavam no retorno imediato do Senhor para o julgamento. A ameaça funciona como apelo à conversão, o que neste caso seria a divisão dos bens. A segunda parte traz a acusação. As riquezas acumuladas são fruto de injustiça, provém da exploração dos pobres. Por seu turno, Deus é intolerante com todo tipo de injustiça, ainda mais quando é a negação de um direito dos pobres, que trabalharam, mas não receberam o salário para a sobrevivência. Quem comete esse tipo de injustiça não ficará impune, pois é uma forma de assassinato. Deus, que é livre para conceder seus dons à sua maneira, preocupa-se também com a distribuição dos bens materiais. Por isso, condena a ganância e o acúmulo, sobretudo quando é fruto de exploração, e quase sempre é.